Boa tarde, meus estimados idosos e mundo em geral. Meu nome é Ilona Silva, estou a trabalhar com população idosa portuguesa já há 20 anos. Sou enfermeira, massagista, nutricionista e guia de geriatria. Encontro-me para entrevistas com idosos, falamos e estudamos problemas de saúde, de doença e começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar juntos na épocas mais difíceis, incluindo o Covid. Ultrapassamos tudo. Estamos cá todos e estamos a continuar a resolver problemas de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de doença, juntos. Importante, nunca estamos sozinhos. Nosso tema de hoje, Alzheimer. Doença, Alzheimer, demência, na vida de pessoa idosa ou uma pessoa adulta. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e atinge principalmente o cérebro. Afeta a memória, pensamento, comportamento e capacidade de realizar atividades diárias. Alzheimer atinge quase 55 milhões de pessoas em todo o mundo. Ciência diz que Alzheimer atinge 3 vezes mais mulheres do que homens. Como ocorre? Umas certas proteínas do sistema nervoso central começam a funcionar mal. Acontece distúrbio dentro dos neurônios e espaço entre eles. No espaço entre eles entra uma certa toxina. Essa toxicidade provoca perda progressiva de neurônios em regiões como hipocampo, por exemplo. Essas regiões controlam memória e reconhecimento. Essa toxicidade provoca redução na capacidade de raciocínio, desorientação no tempo, espaço, dificuldade em realizar atividades habituais, incapacidade de comunicar, com familiares, com amigos, com pessoas, com animais, não interessa. Pessoas não conseguem comunicar como antes. Confusão mental, falta de atenção, perda de autonomia, diminuição de hábitos, não é? De tarefas fáceis e simples, habilidades motoras, irritação, mau humor, agitação, melancolia, suspeita injustificada, agressividade, olhar vago, abatimento, insônia, desaprendizagem, ocorrência de alucinações, ver coisas que não existem e imaginar situações que não aconteceram. Mas vamos por partes. Muitos cientistas trabalham no sentido de encontrar remédio contra Alzheimer e já existe muita medicação, muitas estratégias para atrasar declínio. Se puderem agora, deem like a este vídeo e partilhem para mais pessoas de idade e pessoas adultas conseguiram ouvir e ver esta informação, para ter pensamento positivo, para ter esperança, para ir para frente, independentemente de tudo, e para tentar prevenir e esfriar sintomas de demência de Alzheimer. Precisamos entender que a demência Alzheimer não faz parte do envelhecimento normal. Você pode passar de 90 anos e estar lúcido, mas pode estar com 65 e mostrar sintomas de doença, que começou já décadas antes. Vou falar de alguns sinais iniciais de Alzheimer que a pessoa pode ter antes de atingir pico. Pessoas começam a ter mudanças posturais, arrastar pernas, fazer passos mais pequenos, mais curtos do que antes,
fazer confusão de comer, de usar garfo e faca, de tarefas simples. Pessoas podem ficar mais inclinados por um dos lados, a sentar, a andar. Alteração dos sentidos são problemas sensoriais, mudanças no paladar, no olfato, sensibilidade mais elevada a tudo, a ruídos, a barulhos, podem perder a audição, mas isto é tratável e melhor começar a tratar com antecedência, porque estudos dizem que a perda de audição tem maior risco de desenvolver algum tipo de demência. Próximo problema é de sono, dormência diurna. Pessoa antes nunca tinha vontade de dormir de dia e começa a adormecer em todo lado. À noite dorme muito mal, tem sono fraco, fragmentado, pesadelos, síndrome de sono agitado, pessoa começa a se mexer demais na cama, insônia. Próxima etapa é apatia. Pessoa gostava de fazer tudo, dançar, cozinhar, ler, estudar, fazer compras, viajar, e agora fica sem motivação, sem interesse, sem vontade de sair de casa. Isso acontece porque há mudança nos neurotransmissores que regulam as emoções. Próxima dificuldade, encontrar palavras certas. Pessoas começam a substituir palavras por palavras relacionadas com um assunto, com sentido, mas não é palavras certas. Essa dificuldade chama-se afasia, uma das sintomas que Bruce Willis mostrou no início da doença. Dificuldade de memória de curto prazo também presente nas pessoas com início de doença de Alzheimer. A pessoa lembra que aconteceu 10 anos antes e não lembra que fez hoje de manhã para o pequeno almoço. Próxima dificuldade, acompanhar conversas. Começam a interromper as pessoas, ter dificuldades em responder perguntas, mudanças de humor, de comportamento. A pessoa fica mais irritada, mais agitada, desconfiada e triste. Perda de noção de tempo, ano, dia, hora, desorientação. Pode-se perder facilmente saindo de casa sem acompanhamento. Também pode não reconhecer a própria casa, o próprio ambiente. Pode pôr objetos em locais inapropriados. Pessoas com Alzheimer começam a ter alucinações. Podem ver coisas, ouvir, sentir coisas que não existem, ou coisas que não são reais. Podem ver pessoas que já faleceram. E também, muitas vezes, acontece contrair incontinência urinária e fecal. Quando a demência progride, a pessoa tem dificuldade de reconhecer vontade de ir urinar ou de ficar. Ou, usar casa de banho. Quais são causas de demência? Primeira é genética, mas não é única. Também aquilo que comemos, bebemos, ar que respiramos, ambiente à nossa volta. Por exemplo, quedas e traumas de crânio, infecções crônicas como HIV e outros que aumentam o risco de desenvolver o Alzheimer. Problemas na circulação, como a aterosclerose, por exemplo, placas nas carótidas, uso excessivo de álcool e drogas, deficiência nutricional, comida industrializada, carência de vitaminas, principalmente D, B1, B12, também pode bem provocar demência, e não é só demência de Alzheimer, qualquer tipo de demência. Falta de vitaminas e minerais, isso já em si, carência nutricional. Portanto,
Já falamos de sintomas, já falamos de causas que levam a uma doença de Alzheimer. Agora vamos falar de prevenção, que é mais, pronto, com mais um bocadinho a alegria, porque já dá aquela motivação de sobreviver. Muito importante. E eu tenho certeza que ninguém quer ter essa doença, nem outro tipo de demência. E boa notícia é que podemos prevenir doença e temos obrigatoriamente fazer nossa parte. Foram feitos vários estudos científicos e confirmaram que a ajuda de nutrição, exercício físico, sono reparador, treino cognitivo comportamental conseguem preservar nossa reserva cognitiva. Por exemplo, estudar línguas diferentes, fazer palavras cruzadas, ler, estudar história. Pronto, tocar instrumentos musicais, piano, violino e outros. Isso ajuda a ter uma vida acessível até quando tem uma perda parcial de neurônios ou acúmulo de proteína amiloide. Portanto, reserva cognitiva ao longo de vida pode proteger contra a doença de Alzheimer. Também, fazer atividade física regular ajuda a circulação do seu cérebro, circulação do seu coração. Lembrem-se que faz bem ao coração, faz bem ao cérebro e para todo o organismo. Exercício físico reduz stress, melhora a disposição, melhora o funcionamento de órgãos e sistemas do nosso organismo, aumenta neurônios e capacidade neurônios trabalhar e ter sinapses entre eles. Qualquer exercício faz bem para o cérebro, mas melhor de tudo, musculação. Levantar peso, fazer musculação, melhora o funcionamento das mitocôndrias, nossas células. Deixar de tomar bebidas alcoólicas, fumar, consumir drogas e fumos em excesso. Esses maus hábitos lesam seus pulmões, coração, cérebro, vasos sanguíneos. Tentam ultrapassar, pelo menos com tempo. Próximo passo, controle de tensão arterial, de colesterol e de diabetes. Níveis elevados deles aumentam o risco de demência. E se usar estatinas contra colesterol, reduzem o risco de demência 20%. Pessoas hoje em dia não gostam de tomar estatinas, remédio contra colesterol, porque algumas deles provocam dores musculares, dores de cabeça. De vez em quando a pessoa lá começa a esquecer onde pôs chaves e estão a associar a maior risco de demência, mas não, ao contrário. Porque colesterol aloja-se nas artérias, tapa artérias e obviamente não deixa passar sangue e fluxo sanguíneo necessário ao coração e ao cérebro. Por isso, doenças como hipertensão, diabetes e colesterol aumentado temos que tratar imediatamente. Também é importante perder peso. Se a pessoa tem excesso de peso, inevitavelmente gordura visceral, vai inflamar seu corpo e aumenta a demência. Temos que pensar o que é mais importante: comer tudo que está na moda, beber bebidas gasificadas, Coca-Colas e etc., que faz muito mal às nossas células e aos nossos neurônios, ou viver vida com saúde, bem-estar e qualidade até 100 anos. Também, próximo passo, se vocês têm diabetes, temos que tentar controlar bem isso e sempre tentar reverter, porque o Alzheimer também tem nome como diabetes tipo 3.
Quem tem diabetes tipo 2 triplica-se o risco de ter demência de Alzheimer. Resistência insulínica tem papel principal na perda de memória, de perda de neurônios. Dormir bem, meus estimados idosos, e mundo em geral, é importante porque sono deficiente e insuficiente também provoca demência. E quando dormimos bom sono e profundo, o cérebro consegue recuperar, limpar toxinas, limpar beta-amiloide e tau, estas duas proteínas tóxicas que provocam neurodegeneração. Pessoas que dormem menos de 7 horas por noite acumulam tal beta-amiloide. Entra neurônios. Também é obrigatório melhorar dieta. Cozinha mais, compre menos comida feita e industrializada. Come mais de terra, aquilo que a terra dá, de vez de enlatados, empacotados, pacotinhos feitos, bolachinhas. Coma azeite de oliva, abacate, nozes, castanhas, sementes, peixes de boa qualidade, carne de boa qualidade. E tentamos ultrapassar pelo menos alguns tipos de demência. Novidade boa que os cientistas estão cada dia nos prometer que nos próximos décadas, pode ser 10, 20 anos, vamos ter cura de Alzheimer. Já agora temos muitos remédios eficazes para retardar declínio, mas claramente temos que fazer nossa parte. Tudo o que falamos anteriormente. Temos 2 remédios novos que atacam placas beta-amiloides. Esses remédios podem melhorar memória, melhorar qualidade de vida. São remédios novos, caros e ainda estão em estudo constante. Mas no futuro próximo, quem sabe, podemos ter remédios que conseguem dar qualidade de vida a doentes com principais sintomas. E partir daí controlar a vida da pessoa até final, sem ter muito sentido, gravidade de situação. Como aquela história que a doutora André Van Beer contou-nos sobre freiras, não é? Que freiras deram licença estudar cérebros deles depois de morte e que é que foi descoberto. Eles estudaram toda a vida, trabalharam toda a vida com cognição e aqueles que tinham Alzheimer viveram resto de vida até na velhice sem sentir no fundo esses sintomas. Eles tinham Alzheimer, mas não tinham sintomas graves que Alzheimer leva. Porque eles tocavam instrumentos, eles liam muito, eles mexiam muito, eles faziam exercício, eles plantavam a própria comida, alimentavam-se sem excessos, sem carnes processadas, sem óleos processados, não é? E etc, etc. Também muito importante que eu quero dizer que a ciência diz-nos, temos que cuidar muito bem nossos dentes, nossa boca. Ir a dentista com regularidade. Lavar dentes corretamente e com fio dental. Porque restos de comida, dentes com cárie estragados, provocam inflamação em todo o organismo, principalmente no cérebro. Estamos mesmo ligados, não é? Tudo entra no organismo pela boca. Também entra pela pele, não é? Mas normalmente pela boca. Maior parte da comida. E do resto, não é? Por isso, temos que avaliar bem nossa saúde dentária. Outro assunto muito importante. Tentam ver produtos que podem ter plástico. Nanopartículas de plástico conseguem provocar demência e demência de Alzheimer também. Não é sozinhos, junto com outras questões.
mas aquecidos, plástico aquecido, mais terrível do que tudo. Por exemplo, café com copinhos de plástico, saquinhos, pacotinhos de chá, que praticamente todos levam partículas de plástico. Temos que ver sempre na etiqueta para ser plástico frio. E etc. Pronto, hoje já falei muita coisa. Nós vamos continuar esses temas. Não vamos ter medo deles. Vamos conversar. Conversar sempre e trabalhar para conseguir prevenir, resfriar, amortizar doenças como demências, Alzheimer e outros. E eu trabalhei com muitas pessoas de Alzheimer e continuo a trabalhar. Todos são diferentes. Não há nenhuma pessoa igual a outra. Sintomas não são iguais. Algumas pessoas desenvolvem uns sintomas, outras, ligam com cada sintoma diferente. De multidão de muitas pessoas com Alzheimer, ainda não encontrei nenhum agressivo. Como nós tratamos-los, como nós ligamos com eles, eles ligam conosco, independentemente de esquecimento, de memória e de comportamento. Por isso, vamos ultrapassar todas as doenças, incluído Alzheimer. 10 anos, o que é 10 anos? Eu espero bem que daqui a uns anos já temos remédios. Temos agora, temos pensos adesivos que colocam nas costas, nos braços, que também ajudam a resolver situações dia a dia, até com pessoas com Alzheimer aguda. Não é? Temos muita esperança, muita esperança. Pensamento positivo e cumprir todas as regras que falamos, que é exercício físico, sono reparador, dieta mediterrânea, digamos assim, comportamento cognitivo comportamental, ler, tocar instrumentos, estudar línguas, ligar umas com os outros, vida social, movimentar, viajar. Importante não parar. Juntos conseguimos chegar a bem-estar, qualidade de vida e saúde 100% até 100 anos. Muito obrigada pela vossa atenção. Gosto muito de falar com vocês. Gosto muito de partilhar convosco e trabalhar convosco, meus estimados idosos e o mundo em geral. Tudo de bom para todos.